Olá, professor Igor Assis por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a mais uma aula. E hoje nós vamos mergulhar em um assunto que está, sendo muito comentado na atualidade, que é a LGPD. O que significa a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas fique tranquilo, fique tranquila, que eu não vou falar aqui, contigo hoje sobre leis chatas, tá? Na verdade, o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com a nossa vida digital. Por quê? Porque se trata de privacidade, se trata de dados e informações que muitas vezes podem estar sujeitas aí a pessoas que têm má intenção. Então, para a gente começar um aquecimento sobre o assunto, eu quero que você imagine que os seus dados, as suas informações pessoais, são como a sua mochila. Então imagina que os seus dados, as suas informações pessoais são como a sua mochila. Você não deixaria, imagino eu, você não deixaria a sua mochila aberta é, é, em uma calçada qualquer. Imagino que você não deixaria a sua mochila aberta em uma calçada qualquer. E dentro da mochila, você tendo ali seu celular, seus documentos pessoais. Imagino que você não deixaria essa mochila aberta em qualquer lugar. Pois bem, a LGPD, a LGPD é justamente sobre isso. Proteger a sua mochila digital. E quando nós falamos em boas práticas de gestão documental, nós estamos falando em como organizar, como guardar e como descartar documentos, sejam eles físicos ou digitais, de um jeito seguro e responsável. E por que isso é importante? Porque hoje em dia, é, tudo acaba virando informação, tudo acaba virando dado. Desde a sua nota em uma avaliação, seu endereço, seu CPF, seu rosto reconhecido aí, pela câmera do celular, sua localização no GPS, até mesmo a sua playlist lá do Spotify. Tudo isso é informação e informação valiosa. É informação que, se cair em mãos erradas, pode ser usado de formas inadequadas. Então, por exemplo, já pensou se alguém usa uma foto sua para criar um perfil fake? Ou já imaginou se conversas suas são aí vazadas? Então, a LGPD ela veio para dar um freio nisso, protegendo aí as informações e os dados, e nós vamos entender então como isso funciona. E nesse nosso encontro você vai sair sabendo não só o que a LGPD, mas como aplicar no dia a dia. Seja na sua vida acadêmica, seja no trabalho ou mesmo na sua vida online. Então nós vamos falar aqui de armazenamento seguro, compartilhamento responsável e também sobre faxina digital que todo mundo deveria fazer de vez em quando. Mas, feito aí o aquecimento, vamos então entender, afinal de contas, o que é a LGPD. Pois bem, LGPD são siglas que vêm de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, LGPD
são as leis, né, gerais aí de proteção de dados. É uma lei brasileira, né, que regulamenta como que os dados, as informações pessoais devem ser coletadas e como elas também e como essas informações devem ser usadas, compartilhadas e protegidas. Então veja, essa lei, que é uma lei brasileira, né, ela vai regulamentar, né, essa coleta, né, de informações, né, do cidadão. Essa lei vai regulamentar, né, como que as empresas, como que as pessoas podem ou não, né, usar dados de outras pessoas, né, como que as empresas podem ou não compartilhar informações e dados, por exemplo, de clientes, né? E essa lei ela é muito recente. Essa lei ela entrou em vigor, quer dizer, ela começou a valer mesmo em 2020. Tá? E essa lei não é tão novidade assim, por quê? Porque ela foi inspirada em uma lei que já existe, né, na Europa. Na Europa existe uma lei semelhante de proteção de dados, né, uma lei chamada GDPR, salvo engano, que é uma lei também de proteção de dados, europeia. Então, a nossa lei, né, a LGPD, ela foi inspirada nessa lei europeia, que já, né, protege aí, os dados de milhões de pessoas lá na Europa. Mas o que significa, então, na prática, ter aí, né, essa lei? Bom, vamos pensar, em um exemplo. Você, por exemplo, você já baixou, você já fez o download, né, de um aplicativo e na hora de instalar, e na hora que você, no momento, né, que você vai instalar o aplicativo, né, esse aplicativo, ele pede acesso, né, à sua localização, acesso às suas fotos, acesso ao seu microfone, ou mesmo acesso à sua lista de contatos. Já aconteceu isso com você? Naquele momento você está fazendo o download ali Você fez o download do aplicativo, você vai instalar o aplicativo e aí começa a aparecer lá umas mensagens, né? Pedindo acesso, né? À sua localização, à sua foto, às suas fotos, né? Às vezes do celular, o seu microfone, a sua lista de contato. Já aconteceu isso com você? Bom, a LGPD ela existe para garantir que as empresas elas tenham um motivo real para coletar esses dados, essas informações. E a LGPD existe também para garantir que esses dados, né, não sejam usados para outra coisa sem a sua permissão, que é o dono, que é a dona dos dados. E também a LGPD ela existe para garantir, né, que você possa pedir, né, a qualquer momento para verificar os dados que foram colhidos, né, de você. Essa lei, inclusive, né, ela existe também para garantir que você possa pedir a uma empresa a exclusão dos seus dados, né, das suas informações. Então, a LGPD é como um contrato de confiança entre você e quem está coletando os dados. Então, essa lei, ela define os direitos, né? Essa lei ela define os direitos dos titulares, né? E os titulares somos todos nós, donos e donas dos nossos próprios dados, das nossas próprias informações. Então, essa lei, né, a LGPD, que define os direitos dos titulares, vai defender, né, dentre os mais diversos direitos, essa lei vai defender que nós possamos pedir correção
se algum dado estiver incorreto. Então, se eu passar o dado para uma empresa ou validar as informações pessoais minhas em uma empresa, eu tenho o direito de pedir a correção se algo estiver errado, né? Eu posso revogar o consentimento, ou seja, né, dizer que eu não quero mais que aquela empresa utilize os meus dados, né? Eu posso, inclusive, solicitar, né, e entender por que, né, os meus dados, por qual motivo os meus dados estão sendo coletados, né? Posso, inclusive, né, pedir a exclusão dos meus dados, das minhas informações, no banco de cadastro, né, de uma empresa, né? E até mesmo pedir portabilidade, né, que é basicamente poder levar seus dados de uma plataforma para outra, tipo migrar, né, a sua playlist do Spotify, né, para o Deezer, por exemplo, né, até portabilidade de dados de uma empresa, né, para outra que prestam, né, serviços semelhantes, né? Então, transferência de dados seus para uma outra empresa que presta serviço semelhante, até isso, até essa portabilidade, a lei contempla, né, como um direito do cidadão. Além disso, a LGPD estabelece bases legais regulamentadas para o tratamento, para o uso de dados, das informações. Isso quer dizer que uma empresa ou uma organização, tá? Ela não pode simplesmente pegar os seus dados, pegar as suas informações, porque ela simplesmente quer pegar esses dados ou porque ela simplesmente, né, quer pegar essas informações. Ela precisa ter uma justificativa, né, legal, né, como, por exemplo, para ela pegar os seus dados, ela precisa do seu consentimento, né, o seu consentimento claro e específico, né? Ela precisa do seu consentimento, e esse seu consentimento tem que ser registrado na forma de um contrato, de um aceite, né? Você pode observar que quando você vai instalar um aplicativo, normalmente aparece uma tela, né? E lá embaixo, né, tem a opção de você selecionar, eu aceito os termos estabelecidos. É, é óbvio que a maioria das pessoas não lê tudo aquilo, né? Mas a lei, ela diz que as empresas precisam, né, justificar através de um termo por que, que ela está pegando os seus dados, por que, que ela está pegando as suas informações, e você tem que conceder. Olha que bacana. E agora, é óbvio, né? Se existe uma lei que protege os nossos dados, as nossas informações, quem fiscaliza tudo isso? Quem fiscaliza as empresas que pedem aí os nossos dados, as nossas informações? Bom, quem fiscaliza tudo isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou, né, a ANPD. ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Vamos colocar assim, esse órgão governamental, ele é tipo a polícia dos dados, a polícia das nossas informações. Tá? Eles aplicam multas, né? Eles dão orientações para as empresas e também para o cidadão para garantir que a lei seja cumprida. Inclusive, empresas já foram multadas, e as multas podem chegar a milhões de reais, né, por não cumprir a lei de proteção de dados. Olha como isso é sério. Então, resumindo, a LGPD não é uma lei que só serve para as empresas grandes. Ela, né, a LGPD, ela já está aqui, né, no nosso dia a dia para nos proteger, para dar transparência, né, e também controle sobre as nossas informações. E isso, tá, é muito importante. Por quê? Porque as nossas informações, elas são privadas. Elas pertencem a nós. Por isso que essa lei ela é muito interessante. E as empresas, elas precisam
se atentar a isso. Eu não posso pegar os dados de um cliente sem a autoridade dele. Eu não posso pegar os dados de um cliente, né, e depois divulgar esses dados, né, em público. Né? Existe uma lei que protege aí as nossas, né, as nossas informações. Mas agora que nós já sabemos, né, o que é a LGPD, vamos então agora falar, né, de algo que se conecta a isso, né, porque essa lei ela existe em função do quê? Dos dados, das informações, certo? Agora, nem todos os dados, nem todas as informações das pessoas ou das empresas, elas são iguais. Nem todas as informações são iguais. Né? A lei, ela faz uma distinção importante entre dados pessoais e dados sensíveis. Olha que legal. A lei ela estabelece que, olha, as informações, os dados das pessoas, das empresas precisam, né, ser protegidos. Legal. Mas existem aí, né, dois tipos de dados, dois tipos de informações. Existem as informações pessoais, os dados pessoais, e existem os dados sensíveis. Tá? E isso muda totalmente, né, como as informações, como os dados, eles são tratados. Então, entender essa diferença é essencial para você saber, né, o que está compartilhando e com quem você está compartilhando. Vamos entender aí, porque a lei estabelece uma diferenciação entre dados pessoais e dados sensíveis. Vamos entender aí a diferença entre esses dois tipos de informações, esses dois tipos de dados. A começar, o que são dados pessoais? Depois eu vou falar dos dados sensíveis, ok? Mas o que são dados pessoais? Dados pessoais são qualquer informação que identifique ou torne identificável uma pessoa. Vou repetir. Dados pessoais são qualquer informação que identifique ou torne identificável uma pessoa. Parece óbvio, mas vai muito além do nome e do CPF. É qualquer pedaço de informação que, sozinho ou combinado com outros, possa levar, por exemplo, até você. Pensa, por exemplo, né, no seu e-mail, no seu arroba no Instagram, no seu número de celular, na sua data de nascimento, né, no endereço aí do seu computador, né, o seu endereço de IP, a foto do seu rosto, sua voz no áudio, né, até mesmo os seus hábitos de consumo, tipo que vídeo, né, você mais curte no TikTok ou qual estilo de música você mais escuta. Se dá para te encontrar, te reconhecer ou te diferenciar de alguém com base nisso que eu falei, tudo isso que eu estou comentando são dados pessoais. Você imaginou que os dados pessoais era só o nome, né? O endereço? Não. Dados pessoais é tudo aquilo que dá para chegar a alguma informação, né? Que dê para chegar até você. Então, por exemplo, o arroba do seu Instagram é um dado pessoal. Eu consigo chegar até você. O teu e-mail é um dado pessoal, eu posso chegar até você. A tua imagem, a foto do teu rosto é um dado, né, pessoal. Né? Então veja, hoje em dia com a tecnologia, até uma sequência de likes, né, pode virar sua digital. É até um pouco assustador, mas é a realidade. Uma sequência de likes que você dê num determinado perfil, né, aquilo pode ser rastreável e alguém pode chegar até você. Então, tudo isso que eu estou te falando são dados pessoais. Então, a lei que protege os dados, ela classifica os dados em dados pessoais e dados sensíveis. Te falei dos dados pessoais, agora eu quero te falar o que são os dados sensíveis.
né? Os dados sensíveis são informações que podem ser usadas, olha só como é sério, dados sensíveis, informações sensíveis, são informações que podem ser usadas para discriminar, excluir ou causar dano a alguém. Então, a lei, né, ela deixa muito explícito, né, que alguns dados, algumas informações, tipo origem racial ou etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, né, ou a partido, né, informações referente, né, à saúde do cidadão, à vida íntima, dado genético ou biométrico, ou seja, todos esses dados eles são muito sensíveis, né? Por quê? Porque tocam na intimidade do cidadão, né? Tocam na identidade, tocam na intimidade, tocam na história de um ser humano. Né? E por que que essas informações elas são tratadas, né, de uma forma tão especial? Por que que os dados sensíveis são tratados de uma forma tão especial? Porque o mau uso, né, dessas informações sensíveis pode gerar preconceito, pode gerar perseguição, pode gerar assédio, humilhação ou até colocar a segurança física do cidadão em risco. Imagina se, né, a orientação sexual de alguém, né, é exposta, né, isso pode causar aí um problema, né? Ou sei lá, se alguma informação tal como o diagnóstico da saúde de um cidadão, né, é, é compartilhado. Dependendo do diagnóstico de saúde desse cidadão, isso pode causar um estrago na medida que é divulgado. Então, dados sensíveis, né, é algo, né, muito delicado. É por isso que a LGPD exige um tratamento diferenciado para os dados sensíveis. Enquanto que alguns dados pessoais podem ser coletados, sim, do cidadão, com bases, né, no interesse genuíno da empresa. Agora, os dados sensíveis têm regras muito mais rígidas. Eu não posso sair perguntando, a empresa não pode sair perguntando dados sensíveis para o cidadão ou para qualquer pessoa. Qual é a sua religião? Que eu vou anotar aqui, não funciona dessa forma, né? Para informações sensíveis, caso a empresa ou alguém queira registrar, coletar do cidadão, existem regras mais rígidas. Em geral, a empresa, né, ou, né, a organização, ela precisa de uma justificativa muito forte para obter dados sensíveis de alguém. Tá? Inclusive, já que eu preciso, né, de uma justificativa, a empresa precisa de uma justificativa para pegar as informações de alguém, aqui entra um conceito muito importante que se chama consentimento específico, que significa que não adianta, tá, existir a lei, existir as regras, se a gente não lê aqueles termos que as empresas, né, aqueles termos, né, que os aplicativos, por exemplo, né, jogam na nossa tela para a gente ler, para depois a gente dar, né, um aceite. Tá? Então é importante se atentar a esses, né, detalhes. E uma coisa, se por algum motivo o cidadão entra num site, né, e o site ali tem vamos dizer assim, um formulário de cadastro,
Começa lá, nome, endereço, telefone, e-mail, Instagram, até aí são dados pessoais, legal. De repente, no site, o pessoal começa, né? Etnia, religião, orientação sexual. Opa, tudo isso são dados sensíveis. A empresa tem que deixar muito clara, né, muito claro, por que, que ela está pedindo para você preencher aquilo, por que ela está pedindo essas informações. Tem que, inclusive, quando existe um formulário que pede, né, para o usuário passar informações sensíveis, é importante, né, e a lei estabelece isso, que o cidadão, né, seja avisado que ele está passando dados sensíveis. Isso tem que deixar muito claro. Normalmente, quando a gente dá aquele aceite, né, naqueles termos, quando a gente vai fazer o download do aplicativo, né, aparece aquele textão e a gente dá um aceite. Normalmente, nesses termos de forma geral, ele está explicando, né, sobre, né, o que você está instalando no seu computador ou no seu celular, né, e também, né, ali, né, tá informando, né, que você aceita, né, passar aí, né, para uso da empresa os seus dados pessoais. Legal. Agora, dados sensíveis tem que vir escancarado, tem que aparecer de uma forma muito notória que, olha, eu empresa, estou pedindo os seus dados sensíveis, né, e quero a sua autorização para ter esses dados. Olha como que a coisa é bem séria, né? Porque dados, né, seja pessoais, sejam sensíveis, né, podem, né, se for mal usado, prejudicar, né, o cidadão. Ok? Bom, e aí fica até uma dica, tá? Fica até uma dica. Da próxima vez, né, que um site, que um aplicativo, uma pesquisa, né, ou até mesmo uma empresa te pedir informações, dá uma pausada, né, e pensa, bom, pera lá, isso é dado comum, um dado pessoal ou é um dado sensível? Para que eles querem essas minhas informações? Eu me sinto confortável, né, em compartilhar essas informações? Lembre-se, os seus dados, né, são seus. Né? É muito particular. Né? E os dados sensíveis são mais íntimos ainda. Né? Merecem proteção, merecem cuidado. Né? Então, toda vez que você for passar, né, uma informação, preencher alguma coisa, entrar em um site, se atente a isso. Mas agora que nós já então temos uma base, né, do que já é o que é LGPD, né, como a lei, né, classifica, né, os dados, né, tanto os pessoais quanto os dados sensíveis, né, vamos entender agora, né, como, né, que essa lei ela impacta no dia a dia da rotina do profissional. Como que LGPD, né, afeta, né, o nosso dia a dia, o dia a dia da empresa. Né? Bom, a LGPD não é uma lei que vive só no mundo digital. Ela tem impacto, né, profundo na rotina administrativa. Né, a rotina administrativa é o nosso conjunto aí de processos e tarefas do dia a dia de qualquer empresa para funcionar. Então, a LGPD ela não vai, né, se preocupar somente com dados, informações, documentos do mundo digital. Ela impacta também, né, a nossa rotina administrativa dentro da empresa. Então, por exemplo, pensa aí na secretaria da escola, a secretaria de uma faculdade. Lá, por exemplo, existem fichas de matrículas com dados de todos os alunos, histórico escolar, atestado médico, né, os contatos aí dos parentes, dos responsáveis. Né. Antes da LGPD, muitas vezes esses papéis
ficavam em pastas soltas em cima da mesa, ou qualquer funcionário podia acessar, né, aquelas informações sem muito critério. Hoje não. Cada documento físico ou digital que contém dados pessoais precisa ser tratado com cuidado. Isso significa não deixar planilha com nomes, com os nomes, né, de clientes e dados expostos, né? Não jogar no lixo documentos, né, sem antes rasgar para que ninguém pegue ali informações pessoais, né? Isso foi uma mudança de cultura, de hábito. Então, dentro de uma empresa, né, no dia a dia, eu tenho que me preocupar com a confidencialidade da informação, com a confidencialidade do dado. Não posso deixar os dados dos clientes ou da empresa expostos. Outra coisa importante, outro cuidado que a gente tem que ter, e olha o impacto, né, da lei nas rotinas administrativas. Um outro cuidado que nós precisamos ter, no dia a dia é quem na empresa pode acessar determinada informação. É importante, né, então, ter controle de acesso, já que a empresa precisa proteger os dados dos clientes, dos fornecedores, né, dos funcionários. Né, quem, né, controla aí o acesso às informações? Quem pode ter acesso a essas informações? A empresa agora tem que se preocupar com isso. Ela tem que ter mecanismos, né, para proteger, os dados, os documentos, as informações de outras pessoas. Tá? Tudo isso a lei, né, fez com que as empresas se preocupassem. Outro ponto importante, né, quando a gente fala aí do impacto da lei, né, da proteção dos dados na rotina das empresas. Um ponto a se atentar é o prazo de guarda. Prazo de guarda. Vou repetir, prazo de guarda. O que é isso? Igor, o que é prazo de guarda e o que tem a ver com a lei? Vamos chegar lá. E como tem a ver com o nosso dia a dia? Prazo de guarda é o seguinte. Você já se perguntou, por exemplo, por quanto tempo um documento precisa ser guardado? Às vezes, né, você não se questionou sobre isso. Né? A LGPD, ela incentiva, e em alguns casos até exige, que se defina prazos claros para retenção de dados. Né? A empresa não pode guardar dados de outras pessoas para sempre. Né? Então, a organização ela precisa ter uma política que diga, olha, os dados dos clientes, por exemplo, são guardados por nós por 5 anos. Ponto. Né? Ou, né, as empresas precisam deixar claro isso para o consumidor. Um outro exemplo sobre prazo de guardar informação ou documento. Quando os prazos, né, que nós ficamos aqui na empresa com os dados dos clientes, né, acabar, então a empresa precisa deixar claro, né, caso o governo peça, por quanto tempo ela guarda uma informação, um dado de um cliente. E também estabelecer, depois desse período, né, esses dados serão eliminados de forma segura. E, inclusive, a lei estabelece que toda vez que que a empresa vai, né, excluir dados, excluir informações, essa exclusão, esse descarte precisa ser segura. Né? Não é só deletar um arquivo ou jogar um papel no lixo. Não. Quando a empresa ela vai excluir dados, tem que ser feito de uma forma, né, que garanta a segurança daquelas informações até no descarte. Então, por exemplo, para dados digitais, a exclusão precisa ser definitiva, muitas vezes usando softwares, né, que eliminam completamente qualquer vestígio daquele arquivo no servidor ou no computador. Para papéis, a recomendação é, quando a empresa vai descartar papéis que tenha dados, informações,
sensíveis ou dados pessoais, é importante que esses papéis sejam fragmentados. Né? Não sei se você já viu em filme, né? Existe uma máquina de fragmentação de papel. Você coloca o papel, ele sai todo picadinho. É, a lei recomenda até isso. É óbvio. Ah, então agora as empresas vão ter que ter máquinas, né, de fragmentação de papéis. Poderiam ter, mas não é obrigatório, né? Mas você tem que picar, rasgar, né, aquele documento. Né? Ou até mesmo, né, dependendo, até incinerar o documento. Porque ali tem dados, né, tem informação. Eu sei que tudo isso pode parecer muito burocrático, mas no fundo é sobre responsabilidade. Então, quando você for, por exemplo, estar atuando aí, trabalhando num escritório, né, ou num comércio, né, essas práticas de cuidar das informações, dos documentos, dos dados, é uma prática que você tem que se atentar. Né? São detalhes que você precisa se preocupar. Né? Então, saber realmente, né, como manusear com segurança uma plana de clientes, como trancar, né, a sala onde ficam os arquivos, ou como descartar, jogar fora, né, um relatório antigo. São habilidades, são preocupações, né, que o profissional, né, atual precisa ter. E o mais interessante é que muito dessas boas práticas você já deve até aplicar aí no seu dia a dia, como trancar o seu celular com senha, né, não deixar seus documentos espalhados, né, limpar aí, né, o HD do teu computador, do teu notebook com arquivo antigo. Então, são coisas que talvez você até já faça. É óbvio que na empresa é mais sério, aliás, essa questão de se proteger aí dados, informação. Agora, é aquilo, a proteção de dados, ela começa com pequenas atitudes. Pequenas atitudes que fazem com que, né, a proteção de dados, das informações, né, faça parte, né, da rotina dos funcionários. Então, se observa que a lei ela também acabou impactando na responsabilidade, no comportamento dos colaboradores. Né? Agora, como que a gente pode, então, né, armazenar, né, os dados, as informações de uma forma segura, já que isso é importante porque existe uma lei que estabelece que os dados, que as informações, elas precisam ser preservadas. Né? E se a empresa não preservar essas informações vazarem, a empresa pode ser inclusive multada. Né? A empresa pode ser multada se informações vazarem. Né? Como que, né, se pode fazer um armazenamento seguro? Bom, o armazenamento seguro é como aquele cadeado forte, né, do seu armário ou a senha do seu celular. É a barreira física e digital que protege o que é importante. Então, vamos começar a falar, né, já que a gente tem que falar de armazenamento seguro, porque a gente está falando de proteção de dados, vamos começar a falar dos ambientes físicos protegidos. Parece até coisa de filme de espião, mas é mais simples do que imagina, do que nós imaginamos. Né? Salas, né, onde ficam os arquivos, os armários que contêm documentos com dados pessoais, né, com gavetas, né, de funcionários que lidam com informações sigilosas, tudo isso precisa ter um controle de acesso. Né? Pode ser uma chave para acessar aquele local ou aquela gaveta, pode ser um cadeado, pode ser um cartão de acesso ou até um controle de presença. A ideia é, tá? Se a informação não precisa estar à vista, ela deve ser guardada. E se alguém precisa acessar, que isso fique registrado. É sobre criar uma cultura, né, onde as pessoas tenham esse tipo de cuidado. Além disso, ambientes físicos também devem estar protegidos contra desastres, desastres quando eu falo um possível alagamento, né, um teto às vezes que possa estar, um teto que possa estar ruim, né, enfim. Então, quando a gente fala em armazenamento seguro nos ambientes físicos, significa que aonde está guardado aqueles
dados, aqueles documentos, tem que ser controlado. Né? Desde um cadeado, né, no armário, uma chave que abre uma gaveta, uma senha de acesso, um cartão de acesso, né? Tem que ter esse tipo de controle, né? E esse controle, inclusive, vai fazer com que seja rastreado quais as pessoas que têm acesso. Então, se a informação vazar, opa, quem que entrava ali naquela sala? Ah, naquela sala, só quem tinha chave, só quem tinha senha, né, era, né, o Manuel e o José. Ué, então, por que vazou essa informação? Vamos conversar lá com o Manuel, com o José? Então, tem que ter, né, controle também, né, nos ambientes físicos quando se tem aí documentos, né, informações de terceiros. Né? É, outra questão, falando em armazenamento seguro, né? É importante, né, nesse mundo digital, né, onde a maioria vive, né, e onde os dados, as informações circulam e ficam guardados também, né, é importante que se tenha sistemas digitais com senhas. Sistemas digitais com senha. Né? Sistemas digitais com senhas são o básico do básico, mas ainda muita gente negligencia. Né? E o interessante é quando se vai colocar senha em um sistema, quando vai se colocar senha em um acesso virtual, é importante ter a preocupação que a senha seja forte, que a senha seja difícil, né, de ser descoberta. Então, por exemplo, vou colocar aqui uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que eu não vou esquecer, isso não é senha forte. Né? Uma senha forte, quando eu falo que tem uma senha forte, é uma senha segura. Né? Uma senha segura, ela tem letras, maiúsculas, minúsculas, números, símbolos. Né? Então, quando a gente pensa em proteger dados no mundo virtual, é importante se pensar, né, nesse armazenamento seguro, a começar com senhas que realmente, né, sejam aí seguras, né? E além disso, além da senha, para se armazenar e proteger uma informação, né, hoje nós temos como um fator de proteção no mundo digital a autenticação em 2 fatores. Não sei se você já ouviu falar disso. Ah, mas não é só colocar sempre para proteger lá o sistema, para proteger uma conta. A senha é o básico do básico, né? Mas existe ainda a autenticação em 2 fatores, que é um código que você põe a senha para acessar algo e ainda recebe um código aí, né, no celular, por SMS, por um aplicativo, né, para validar ainda o acesso. É, é uma coisa assim que protege muito mais. E outra coisa que é um aliado na proteção, né, na proteção de dados, né, para o armazenamento seguro de informações, né, um outro elemento muito legal é a criptografia. Se você já ouviu falar, se você já ouviu falar disso, né? Criptografia de dados. É, criptografia de dados ou criptografar, né, um dado significa transformar a informação em um código que só pode ser lido por quem tem a chave para decifrar esse código. No dia a dia, isso aparece, por exemplo, quando você usa o WhatsApp. Tem uma criptografia, né, de ponta a ponta nas mensagens. É, significa o quê? Que aquela mensagem, para ser, né, decodificada, ela passa por um processo. Né? Ela não pode ser interceptada no meio do caminho, né? Porque se ela for, né, quem interceptar possivelmente não vai entender. Por quê? Ela sai de um local, vai através de códigos para um outro local, e quando chega nesse outro local, ali existe já uma base, um preparo para receber aqueles dados e decodificar. Então, criptografia de dados protege muito aí as informações. E, óbvio, né, para a gente, né, ter um armazenamento seguro de informações, né, é importante que a empresa realize backup regular.
Porque backup, para quem não sabe, backup é simplesmente uma cópia de segurança dos dados. E por que isso é importante? Porque os dados podem ser perdidos de muitas formas. O computador pode quebrar, o celular pode ser roubado, um vírus pode aí, entrar, invadir o computador, ou simplesmente alguém pode apagar algo sem querer. E se não tem backup, se perde a informação. E aí vai saber, para onde vai essa informação. Por isso que é importante fazer backup, que é uma cópia de segurança de dados pessoais ou dados sensíveis. Todos esses elementos aqui faz com que o armazenamento das informações fique mais seguro, fique mais realmente mais blindado, porque você cria, a empresa cria barreiras antes que algo aconteça. E o melhor, muito dessas práticas é muito simples de adotar, de colocar em prática realmente no dia a dia, ok? Bom, agora eu quero te falar de algo muito interessante também, que é, se armazenar dados com segurança já é um desafio, imagina compartilhar esses dados. É um outro desafio, porque no mundo hiperconectado de hoje, os dados, as informações estão sempre em movimento. Seja numa mensagem de WhatsApp, de e-mail, num formulário online, numa transferência de arquivos. E a lei LGPD, ela dá diretrizes bem claras de como fazer o compartilhamento de dados de uma forma também segura. Primeira história, antes mesmo de compartilhar dados com alguém, é importante pensar, é realmente necessário compartilhar essa informação? Então, antes de encaminhar um arquivo, de mandar algum documento, de postar às vezes até uma foto, é bom parar e pensar, isso é realmente necessário? Qual que é o propósito? Muitas vezes nós compartilhamos por compartilhar. Mas a LGPD, ela nos convida a mudar esse tipo de comportamento. Então, é importante pensar, primeiro, para que compartilhar? A regra é, quanto menos pessoas tiverem acesso, melhor. E se você não tem certeza se deve compartilhar algo, a resposta provavelmente é que aquilo não deveria ser compartilhado. Outro ponto importante quando a gente fala em compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados somente com autorização expressa. Esse ponto é especialmente importante quando falamos de dados sensíveis ou quando o compartilhamento não é óbvio ou esperado. Vamos supor aí que a escola esteja organizando um evento esportivo e precisa enviar uma lista de alunos participantes para o clube. Para o clube aí que vai ceder o espaço. Isso envolve compartilhar nome, idade, talvez até atestado médico. Segundo a LGPD, a escola não pode simplesmente mandar esses dados sem o consentimento dos pais ou dos próprios alunos, se eles forem maiores de idade. É preciso comunicar claramente, olha, nós vamos para cada um. Olha, nós vamos compartilhar tais dados com o clube X para finalidade Y pelo período de tanto tempo. Você autoriza? E a autorização precisa ser livre, sem coagir ninguém. Tem que ser uma autorização informada, a pessoa sabe que está sendo compartilhado. E no mundo digital, você viu o exemplo que eu te dei, uma simples lista de nomes de pessoas, era algo que aconteceu de repente, não era algo programado, que precisa de uma autorização expressa. Não era algo óbvio, compartilhar aquele dado. Do nada foi solicitado, então tem que ter autorização. Isso é muito importante. E quando os dados ou quando informações são compartilhadas, é importante e fundamental que ela seja compartilhada
por canais seguros, né? Que tenham aí, né? Quando eu falo canais seguros, são plataformas que a gente sabe que são plataformas sérias, plataformas de comunicação, né? Seguras, protegidas, né? Tudo isso aí deve ser levado, né? Em consideração. E um ponto importante também, no que se refere a compartilhamento de dados, né? Quando um dado é compartilhado, é legal que tenha um sistema, tá, que registre quem compartilhou aquela informação. E hoje é fácil. Hoje é fácil você rastrear aí quem compartilhou uma informação, porque aí todo mundo começa a ficar mais responsável. Opa, as informações, e-mails aqui da empresa, as informações, elas podem ser rastreadas. Então eu vou pensar duas vezes antes de mandar um documento, uma informação. Tá? No dia a dia, na realidade, compartilhar dados com segurança é sobre ter respeito, respeito pela privacidade do outro, pela confiança, né, depositada numa empresa, né, e pela lei também que existe, né, justamente para proteger aí, né, os dados. Estamos chegando aqui no nosso final. Eu vou deixar, né, materiais complementares aqui para você fazer download. É importante que você aprofunde, né? Vou deixar também, né, uma atividade aí proposta, proposta para que você possa sedimentar, né, o conteúdo. E parabéns, parabéns por você ter chegado até aqui, né? E não se esqueça, busque sempre aprofundar o seu conhecimento e buscar aí a sua melhor versão. Professor Igor Assis por aqui, que alegria.